nações, luz das nações. Algures eu sei que há de vir, a luz que ilumina, luz das nações, luz das nações. Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Hoje fomos até Santo António dos Cavaleiros visitar a Igreja Evangélica Menonita numa celebração de missões. Junte-se a nós no programa de hoje, faça parte também deste culto, conheça mais sobre a identidade desta igreja e principalmente porque esta paixão por missões. Os Irmãos Menonitas é uma comunidade evangélica que tem as suas raízes na Grande Reforma de 1500 e houve um movimento nos Estados Unidos, inclusive no Brasil, vários outros países de igrejas de Irmãos Menonitas, que nos anos 80 nós fomos chamados a vir aqui para Portugal para dar início a algumas igrejas e ao longo desses 20 e tal anos Deus tem nos abençoado com 5 igrejas, inclusive estamos envolvidos nas igrejas com comunidades africanas, comunidades do leste, como também comunidades portuguesas. O objetivo deste culto sobre missões é despertar a igreja para o seu chamado, o chamado que recebeu de Jesus Cristo para ir ao mundo, pregar o Evangelho e ajudar a todos aqueles que sofrem, atenuando o sofrimento das pessoas no mundo. Okay. Quem foi o primeiro missionário da história? Essa é uma pergunta talvez até difícil de responder, mas em termos teológicos e na ideia do plano redentor de Deus, nós podemos dizer que Deus mesmo é o primeiro missionário da história. Ele é que vem de encontro ao ser humano. Mas em termos concretos, Jesus Cristo representa o primeiro e o singular missionário. Ele deixou sua casa na eternidade, deixou a casa do Pai para estar conosco. Ele viveu conosco, viveu em nosso meio, assumiu a nossa identidade, assumiu as nossas lutas, nossos problemas. Ele veio trazer solução para a nossa vida. É nesse sentido que nós entendemos que Jesus é o primeiro e, de maneira muito especial, o singular missionário. Ele é o modelo de missão que nós seguimos. Desafiamos a igreja para missões porque esse é o seu chamado, porque Deus chamou a igreja para isso e porque a igreja deve prestar atenção às necessidades das pessoas que estão no mundo. Deus está interessado em salvar o mundo, Deus está a salvar o mundo e faz isso através da igreja. É necessário que a igreja tome consciência disso. Our congregation at home has made a promise that we want to be committed to you. A nossa igreja lá em Los Presos fez uma promessa de nós estarmos comprometidos com vocês. In prayer and in support and encouragement. Comprometidos com oração, com apoio, com encorajamento. And by sending teams. E enviando equipas para Portugal. So I stand here and I promise that next year we can have another team that can come and partner with you. E neste caso, estando aqui à frente, posso prometer desde já que no próximo ano vamos ter outra equipa para ajudar. We look forward to this continued partnership between us and you. E nós temos a perspectiva de que esta colaboração de proximidade possa continuar. Thank you for having us. Obrigado por nos receberem. For opening up your hearts to us and your churches. Por abrirem o vosso coração para nós e as vossas igrejas. We've had a wonderful time and we look forward to seeing you again. Nós tivemos um tempo maravilhoso e esperamos voltar a ver-vos a todos. A grande missão de Cristo ao vir ao mundo é dar vida eterna àqueles que ainda não conhecem a Deus, mas não somente dar vida eterna. Cristo também nos manda a ajudar a atenuar, a diminuir o sofrimento das pessoas no mundo, aqueles que sofrem das mais diversas formas. A nossa missão é ajudar a reduzir o sofrimento dessas pessoas. A missão que a igreja tem, ela tem uma íntima relação com a própria missão de Jesus. Se Jesus veio trazer a resposta ao ser humano, se Jesus veio trazer uma perspectiva de perdão, de reconciliação com Deus para o ser humano, esta é a mesma missão que a igreja tem. A igreja também tem esse papel de anunciar
a reconciliação de Deus com o ser humano em Cristo Jesus. Então, a missão que a igreja tem é a continuidade histórica da própria missão de Jesus. Jesus veio trazer salvação à humanidade. A igreja tem este papel de mediar, de instrumentalizar esta salvação que Deus já fez, já realizou em Cristo Jesus, mas que as pessoas precisam saber. Então, nesse sentido, a igreja tem a missão reconciliadora. A igreja traz às pessoas a esperança de uma nova vida, de uma nova oportunidade, de perdão e de reconciliação com Deus. Esse é o papel da igreja hoje. A Igreja Irmãos Menonitas é uma igreja, em geral, muito missionária. Desde o início sempre teve um espírito muito missionário, saindo já desde o princípio para lugares como a Índia, como o Congo, o Japão e outros lugares. E nós próprios aqui em Portugal, mesmo sendo um grupo ainda pequeno, num sentido, nós fazemos muito trabalho na área humanitária, com roupas para pessoas necessitadas, mobílias, eletrodomésticos para pessoas necessitadas. Inclusive, trabalhamos com a ideia do banco alimentar para ajudar pessoas necessitadas. Porque nós somos o povo de Deus, recebemos dele esse mandato e devemos cumprir esse mandato e fazê-lo à porta de casa. Porque a nossa preocupação deve ser, em primeiro lugar, com aqueles que estão mais próximos de nós. O nosso próximo deve ser a nossa primeira prioridade. Estivemos hoje neste culto de missões da Igreja Evangélica Menonita, uma oportunidade para lembrarmos que as missões fazem parte do coração de Deus, Ele próprio que enviou o seu Filho Jesus para vir ao nosso encontro, não para nos condenar, mas para nos salvar, e ainda hoje Deus envia também a sua Igreja para anunciarmos esta mensagem transformadora. Se gostaria de conhecer esta ou outras igrejas mais próximas de si, não hesite também em contactar-nos através dos telefones e endereços que estão em rodapé. Hoje ficamos por aqui, mas logo à noite temos ainda encontro marcado na rádio, na Antena 1, por volta das 22h45. Então até lá, se Deus quiser.